Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Ciência Fácil e no vídeo de hoje faremos a resolução deste exercício da disciplina de análise de circuitos elétricos, né? E iremos usar o método de sobreposição para determinar todas as correntes, né? Em todos os ramos do circuito. Desde já, para você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal e deixe um like no vídeo. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então, vamos começar com a resolução deste exercício, né? Usando o método de sobreposição. Temos aí o circuito, né? E também os respectivos dados. Então, o método de sobreposição consiste em o quê? Em calcular o circuito, né? Com uma fonte de cada vez. Então, temos aqui esta fonte, né? De tensão, força eletromotriz 6 e temos aqui J5. Então, nós temos que calcular esse circuito com uma fonte de cada vez. E também temos que saber que para a fonte de tensão, né, nós temos que curto-circuitar e para a fonte de corrente nós temos que remover todo o ramo. Então vamos começar, né, removendo aqui assim a nossa fonte de corrente. Então eu desenhei desta forma, né, mas eu mesmo o circuito só inverti, né, a posição do circuito. Então vamos remover agora esta fonte este todo ramo que contém, né, esta fonte de corrente, deixando apenas essa fonte. Vamos calcular as correntes em todos os ramos do circuito com apenas esta fonte de tensão aqui 6. Então vamos fazer isso. Então, removendo a nossa fonte de tensão, de corrente, né, o nosso circuito fica desta forma. E agora vamos traçar, né, escolher o sentido de circulação da corrente. Então, aqui nós teremos uma corrente, que vamos chamar de corrente 6, né, linha. Né, e aqui nós teremos uma corrente também, que vamos chamar de corrente 2, linha. Aqui também nós teremos uma corrente, que podemos chamar de corrente 1, linha. Então, aqui nós teremos uma outra corrente que é igual à corrente 1, porque está em série essas duas resistências. Então, aqui vamos chamar de corrente 3, linha. E aqui também teremos uma corrente 4, linha, que será igual à corrente 2, linha. Então, depois de ter, né, traçado o sentido de circulação da corrente, nós podemos determinar a corrente 6. Como vamos determinar a corrente 6? Corrente 6, linha, será igual ao quê? A essa fonte de tensão é 6 sobre a resistência equivalente do circuito, né? Resistência total. Então vamos escrever aqui a resistência equivalente. Temos que determinar a resistência equivalente do circuito. Então a resistência, vamos escrever aqui, a resistência equivalente do circuito será igual ao quê? A resistência equivalente, nós vemos que essas duas resistências estão associadas em série, essas duas estão em série. Então vamos somar essas duas e essas depois estarão em paralelo. Depois vamos resolver o paralelo. Então será assim, resistência equivalente será igual. Aqui vamos colocar a barra de fração. Então nós vamos ter o seguinte, resistência 2 mais a resistência 4, que estão em série, vezes, né? Aqui vamos ter a resistência 1, né, mais a resistência 3, também que estão em série, sobre, aqui vamos ter a resistência 2, né, mais a resistência 4, mais, então aqui vamos ter resistência 1 mais resistência 3. Então agora vamos substituir e determinar assim a resistência equivalente. Então substituindo aqui nós vamos ficar com 4, né, mais 5 vezes, aqui vamos ter 3 mais 11, né, sobre 4 mais 5 mais, aqui vamos ter 3 mais 11. Então, vamos resolver isso aqui na calculadora, né? Então, resolvendo isso aqui na calculadora, nós vamos encontrar o valor de 5,48 ohm, né? Então, já temos o valor da resistência equivalente. Agora vamos determinar a corrente, né? Esta corrente aqui, corrente 6, linha, que será igual a E6, né, que é igual a 5 volts pelos dados aqui, é igual a 5 volts. Então vamos colocar aqui, teremos 5 volts sobre a resistência equivalente, que é igual a 5,48. Então isto será igual a 0,91 amperes, né? E agora já temos aqui a corrente 6,
linha. E agora nós temos que determinar primeiro a corrente 1 linha, que é igual à corrente 3 linha. Nós vamos usar o divisor de corrente aqui, né? Vamos usar o divisor de corrente para determinar essa corrente aí. Então aqui teremos o seguinte, que a corrente 1 linha, que é igual pelo circuito aqui, por estar em série, que é igual à corrente 3 linha. Então isto vai ser igual ao que vamos usar o divisor de corrente, será igual à corrente 6 linha vezes, então divisor de corrente nós sabemos que nós pretendemos essa corrente 1 linha, então vai ser a resistência oposta a essa corrente, a este ramo, essa resistência aqui. Então que temos aqui essas duas resistências, então isso quer dizer que teremos aqui a multiplicar por resistência 2, né? Mais a resistência 4 que está em série, resistência 4 sobre o somatório dessas duas resistências. Então aqui nós vamos ter o seguinte, aqui vamos ter resistência 1 mais resistência 3. Então aqui ainda mais, aqui vamos ter resistência 2 mais resistência 4. Então agora vamos fazer a substituição. Aqui teremos corrente 6 linha, que é igual a 0,91 vezes, né? Vezes, aqui vamos ter resistência 2 mais resistência 4, que vai ser igual a 4 aqui mais 5, né? E aqui teremos que resistência 1 mais resistência 3, teremos aqui 3 mais 11, aqui ainda mais, agora teremos que a resistência 2 mais resistência 4, que é 4 mais 5, né? E agora vamos resolver isso para encontrar a corrente, né, 1 linha, que é igual à corrente 3 linha. Então isso vai ser igual, resolvendo isso na calculadora, nós vamos encontrar um valor de 0,36 amperes, né? E agora nós agora já temos a corrente 6 linha, né? E temos também a corrente 1 linha. Então vamos usar a lei de Ohm aqui, primeira lei de Kirchhoff, ela quis dizer, vamos usar a primeira lei de Kirchhoff para nós podermos encontrar essa corrente 2. Então como nós estamos a ver aí pelo circuito, temos a corrente 6 linha a entrar, será positivo, e essas duas estão a sair, vão ser negativo, né? Primeira lei de Kirchhoff, lei dos nós. Então aí teremos que corrente 6 linha menos corrente 2 linha, né? Menos a corrente 1 linha é igual a 0. E agora nós queremos determinar a corrente 2 linha. Então vamos isolar a corrente 2 linha aqui, que será igual, né, a corrente 6 linha menos corrente 1 linha. Então agora vamos continuar aqui, corrente 2 linha será igual, corrente 6 linha, nós encontramos o valor de 0,91 menos a corrente 1 linha. Então a corrente 1 linha é 0,36 amperes. Então isto vai nos dar um valor, né, da corrente 2 linha de 0,55. Então só de salientar que esta corrente 2 linha pelo circuito, corrente 2 linha igual a corrente 4 linha. Isso nós não podemos esquecer. Então vamos escrever aqui que corrente 2 linha é igual a corrente 4 linha, que isso é igual a 0,55 amperes, né? Então, removendo assim essa fonte de corrente aqui, nós vamos ter essas correntes. E agora vamos para o próximo passo, que é curto-circuitar a fonte de tensão e devolver a nossa fonte de corrente, né? Então, fazendo isso, o nosso circuito, né, fica desta forma, com a fonte de tensão aqui curto-circuitada. E agora vamos traçar também o sentido de circulação, né, da corrente. Então vamos aqui, que é aleatório, nós escolhemos. Então aqui nós vamos ter aqui a corrente, né, este sentido 2 linhas, né? Aqui já será 2 linhas. Aqui teremos também uma corrente, né? Uma corrente que vamos chamar de corrente 3 2 linhas. Corrente 3 2 linhas. E aqui nós vamos ter a corrente 4 2 linhas, né? Aqui corrente 4 2 linhas com este sentido para cima. E aqui nós vamos ter a corrente 2, né? Com este sentido também para cima. Corrente 2 duas linhas. E agora vamos enumerar esses nós, né? Vamos dar nome a esses nós. Aqui nós vamos ter o nó A, isso para nos facilitar a redesenhar o circuito de uma
outra forma mais simples que possa nos facilitar a analisar, né? Então aqui teremos nó, vamos chamar de nó B. Então este, como faz parte do mesmo nó, será aqui nó C, e aqui também nó C, porque estão ligados no mesmo nó. E agora vamos redesenhar esse circuito, né, para que possa assim nos facilitar. Então vamos primeiro colocar os nós. Aqui nós vamos ter aqui vamos chamar de o nosso nó A. Então, e aqui vamos colocar o nó B, né? Então, e aqui no meio vamos colocar esse nó C. Então aqui teremos o nó C. Então, entre nó A e nó B e nó C, aliás, quis dizer, entre nó A e nó C, nós temos aqui a resistência nó A e nó C, temos a resistência 2 e a resistência 4, né? Que estão associadas, como podemos ver, em paralelo. Então, nós vamos ter aqui, né? Temos essas duas resistências, resistência 2 e resistência 4. Então, vamos colocar aqui. Aqui nós teremos esta resistência, né? Nós vamos ter esta resistência, que aqui podemos chamar primeiro de resistência 4. E de seguida nós também vamos ter, temos aqui mais uma outra resistência, que é a resistência 2. Temos aqui outra resistência aqui, que é a resistência, né? Resistência 2. E agora, entre nó C e nó B, vamos ver o que tem entre nó C e nó B. Temos aqui a resistência 1 e temos também a resistência nó B e C. Temos a resistência 3. Então aqui vamos colocar, teremos aqui a resistência, aqui vamos chamar de resistência 3, né? Resistência 3 aqui, e aqui também teremos uma outra resistência, que será a nossa resistência 1, né? Que será a nossa resistência 1. E agora, entre nó A e B, entre nó A e B, temos aqui uma fonte de corrente. Essa nossa fonte de corrente J, né? J5 aqui, né? Temos essa nossa fonte de corrente J5, que o sentido vai para o nó B. Então vamos desenhar aqui, né? Vamos colocar aqui a nossa fonte de corrente. Então aqui teremos aqui a nossa fonte de corrente, que o sentido vai em direção ao nó B. Então desenhamos assim, desta forma, né, o nosso circuito. E agora o que nós temos que fazer? Nós sabemos que aqui é J, né? É J5. Então agora nós temos que determinar a resistência equivalente entre essas duas aqui e entre essas duas aqui, desenhar novamente o circuito, né? Então, nós aqui, o objetivo é determinar as correntes. Então, vamos usar essa forma para poder determinar as correntes. Primeiro, vamos calcular a resistência equivalente entre essas duas. Então, vamos chamar de resistência E, que será igual, né? Que será igual ao quê? Aqui temos a associação de duas em paralelo, resistência 4 vezes a resistência 2, né? Sobre resistência 4 mais resistência 2. E isto será igual ao que? Vamos substituir 5 vezes 4 sobre 5 mais 4. Então isto vai nos dar o valor de 2,2 ohm. E também vamos determinar para essas duas aqui. Vamos chamar de resistência F, né? Resistência F será igual, também a fórmula é a mesma. Aqui teremos que será a resistência, né? 3 vezes resistência 1 sobre resistência 3 mais resistência 1. Então isto nos dá 11 vezes 3 sobre 11 mais 3. Então isto será igual a 2,36 ohm. Então vamos desenhar o circuito, né? Nós teremos o seguinte, se nós formos a desenhar o circuito, aqui nós teremos a nossa resistência E, né? Teremos a nossa resistência E, e aqui nós teremos a nossa resistência F. E aqui teremos a nossa fonte de corrente, né? Aqui teremos a nossa fonte de corrente, que é a fonte, né, J5. E agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é fazer
né, a determinação da tensão aqui e a tensão aqui. Tensão, vamos determinar a tensão. Então vamos ficar com o seguinte: a tensão, vamos chamar de tensão E aqui. Tensão E será igual ao quê? Este circuito está em série. Então isso quer dizer que quando o circuito está em série, né, a associação é em série, isso quer dizer que corrente total aqui é igual a corrente aqui nessa resistência e é igual a também a corrente nessa resistência. A corrente é igual, mas as tensões são diferentes. Então vamos determinar a tensão E primeiro. Então a tensão E vai ser igual ao quê? A corrente J5, né, vezes a resistência E. Então isso vai ser igual a corrente J5 igual a 1,5 amperes vezes resistência E, encontramos 2,2. Isto será igual a 3,5 volts. E agora vamos determinar a tensão, né, F. Vamos determinar agora a tensão F. Então a tensão F será igual a mesma corrente J5 vezes a resistência F. Então isto será igual a 1,5 vezes, aqui agora teremos 2,36. Então isto será igual ao quê? Isso vai dar 3,54 volts. E agora vamos, nós sabemos, se nós voltarmos aqui para o circuito, esta aqui é a tensão total, né? Tensão total para esta parte aqui. Então, e nós sabemos que aqui está associada em paralelo. Então, quando está em paralelo, isso quer dizer que a tensão total é igual à tensão aqui e a tensão aqui, né? Então, vamos escrever isto num sítio. Então nós teremos que o quê? A tensão E, esta tensão que nós determinamos E, aqui, é igual à tensão aqui na resistência 2, é igual à tensão na resistência 4. Então vamos escrever aqui, tensão E será igual à tensão na resistência 2 e isto é igual à tensão na resistência 4, não é isso? Então agora temos também que a tensão F, né, será igual ao quê? Tensão F, essa tensão total aqui, que é a resultante dessas duas resistências. Então isso quer dizer que tensão F será igual à tensão dessa resistência e tensão dessa resistência, né? Então nós vamos ter que tensão F será igual à tensão, né, na resistência 3, e isso é igual à tensão na resistência 1. E agora vamos determinar, já temos o valor das tensões aqui nessas resistências, as suas respectivas resistências. Vamos determinar agora a corrente em cada ramo aqui, em cada resistência. Então vamos começar por determinar a corrente 4, né? Corrente 4, duas linhas. Corrente 4, duas linhas será igual ao quê? A tensão, né, na resistência 4 sobre a própria resistência 4. Então, tensão na resistência 4 é igual a 3,3 sobre a resistência 4, que é igual a 5. E isso nos dá o valor de 0,66 amperes. E agora vamos determinar a corrente na resistência, a corrente de duas linhas. Isso também será igual a tensão na resistência 2 sobre a resistência 2. Isso é igual também a 3,3 sobre 4. Isto será igual a 0,825 amperes. Vamos determinar a corrente 3, duas linhas. É igual também a tensão, né, na resistência 3. Nós temos o seu valor e o valor da resistência 3 também aqui temos nos dados 3,54 aqui sobre 11. Isto é igual a 0,32 amperes. E a corrente 1 será igual à tensão na resistência 1 sobre a própria resistência 1. Lei de Ohm, né? Estamos a usar a lei de Ohm. Então aqui vamos ficar com 3,54 sobre 3. Isso vai nos dar o valor de 1,18 amperes. E agora vamos para o passo final, né? Vamos para o passo final, que é fazer a sobreposição das correntes. Então, para fazer a sobreposição das correntes, nós temos que voltar para o circuito principal, traçar o sentido de circulação da corrente, né? Para nós ver com os outros sentidos desses dois circuitos, né? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui nós teremos a corrente 6, né? Esta é a corrente 6, não entra nenhuma linha. Então, esta é a corrente 6
do circuito total, né? Também aqui vamos traçar uma corrente que terá este sentido, né? Vamos chamar de corrente 1. E aqui vamos ter também uma corrente que terá este sentido, vamos chamar de corrente 2. E aqui também nós vamos ter uma corrente que é a corrente 3. Aqui também teremos uma corrente neste sentido, que será a corrente 4. E agora vamos analisar. Na corrente 6, nós temos este sentido. Então, aqui coincide com este sentido. Então, isso quer dizer que corrente 6 será igual a corrente, né, 6 linha. Então, aqui nós não temos corrente 6. Então, isso quer dizer que somente vamos trabalhar com essas duas. Corrente 6 será igual a corrente 6 linha. Então, vamos escrever isso. Então, teremos que a corrente 6 será igual a corrente 6 linha. E corrente 6 linha, nós sabemos que é igual a 0,91 amperes. E agora vamos determinar a corrente 1 linha. Então, nós escolhemos este sentido para o nosso circuito principal, né? Então, vamos ver com este segundo circuito. Então, o sentido é para cima. Então, para o nosso primeiro corrente 1 linha aqui está para baixo. Então, vai ser negativo, né? E vamos para este outro circuito aqui. Então, coincide. Aqui está para cima e aqui nesse circuito principal também está para cima. Isso quer dizer que a corrente 1 será igual a corrente 1, 2 linhas, menos a corrente 1, uma linha. Nós vamos escrever isso. Corrente 1 será igual a corrente 1, 2 linhas, menos a corrente 1, uma linha. Isto é igual a 1,18 menos 0,36, que será igual a 0,82 amperes. E agora vamos para a corrente 2. Corrente 2, o sentido este que nós fazemos para cima. Então, vamos ver com a corrente 2, duas linhas. É o mesmo, então vai ser positivo. E para a corrente 2, uma linha é o inverso sentido. Aqui está para baixo e aqui para cima. Então é negativo. Isso quer dizer que a corrente 2 será igual a corrente, né, 2, duas linhas, menos a corrente 2, uma linha. Corrente 2 será igual a corrente 2, duas linhas, menos a corrente 2, uma linha. Isto será igual a 0,825 menos 0,55. Isso vai nos dar o valor de 0,28 amperes. E agora vamos para a corrente 3. Então, teremos aqui a corrente 3. Vamos analisar. Então, nossa corrente 3 está onde? Está aqui. E o sentido que nós escolhemos principal é este. E agora vamos ver com o sentido do I3. Duas linhas. Então, é o mesmo, é positivo. E de I3, uma linha também é o mesmo. Isso quer dizer que a corrente 3 será igual a corrente 3 linha mais a corrente 3 duas linhas. Corrente 3 uma linha mais a corrente 3 duas linhas. Isso será igual a 0,32 mais 0,36. Isto será igual a 0,68 amperes, né? E agora vamos determinar a corrente, né? Vamos determinar a corrente 4. Corrente 4 será igual ao quê? Não, corrente 4 sentido este para cima. E com corrente 4 duas linhas também vai para cima, é positivo. E corrente 4 uma linha é negativo, porque vai para baixo. Então corrente 4 será igual a corrente 4 duas linhas, menos a corrente 4 uma linha. Corrente 4 será igual a corrente 4 duas linhas, menos a corrente 4 uma linha, que será igual a 0,66 menos 0,55. Isto será igual a 0,11 amperes. E assim chegamos ao fim, né, do nosso vídeo e terminamos também com a nossa resolução. Um forte abraço para você que chegou até o final do vídeo e fui!